Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Uma vez mais, nós não temos novidade para dividir com vocês. Nós vamos repetir algumas orientações, alguns esclarecimentos que a doutrina espírita tem dado para todos nós, para revermos as nossas vidas e nos reafirmarmos no caminho que assumimos, nos redirecionar se ainda não assumimos o caminho. O assunto vai vir com o desenvolvimento do nosso bate-papo. Há um episódio de cura que aparecem nos 3 evangelhos iniciais do Novo Testamento. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam do episódio em que Jesus é procurado por um leproso. E ele se aproxima do Senhor sem pedir. E claro, o Cristo, sabendo do que estava acontecendo, questiona aquele doente: o que é que você quer? E o doente diz ao Senhor Jesus: se tu queres, bem podes me limpar. Ele estava se referindo à lepra que cobria o seu corpo físico. E Jesus disse a ele: quero ser limpo. E narra os evangelhos que, a partir daquele instante, a doença começou a desaparecer do corpo físico daquele homem. Vamos analisar essa passagem. Jesus demonstra para todos nós nesse instante, a primeira coisa que fica patente para nós é a solicitude. Jesus questiona aquele doente: o que é que você quer? Quando Jesus questiona aquele doente, ele está se colocando na posição de doador, na posição do doente. Ele está usando de uma empatia. Ele está se relacionando abertamente com aquela pessoa, pronto para oferecer tudo o que ele tinha. Ele está se abrindo para as possibilidades daquela criatura que sofria. Então Jesus demonstra, exemplifica para todos nós a necessidade que temos de nos predispor às situações da vida, de nos abrirmos para as possibilidades da vida. Em sequência, Jesus, em ouvindo a necessidade, o desejo daquele doente, Jesus responde afirmativamente: quero. Numa única palavra, Jesus estabelece definitivamente o que precisa ser feito. Não deixa dúvidas. Não é como a gente: eu quero, mas não sei se vou conseguir. Eu quero, mas será que dá certo? Eu também quero, mas isso só dá certo com fulano. Jesus usa da firmeza de propósito. Não que ele duvidasse, isso não passa no mínimo de raciocínio que Jesus duvidasse de alguma coisa daquilo que ele é capaz de fazer. Mas é a lição que fica para todos nós. Quero. Está decidido, eu quero. E daí para frente é fazer as coisas acontecerem naturalmente. Então Jesus mostra para nós a firmeza de propósito. Ou seja, quando Jesus fala quero, ele está demonstrando a sua vontade, o seu desejo. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Mas vamos seguir ainda com Jesus.
Quando ele fala, quero, e está diante de alguém que necessita de algo até mesmo fisiológico, Jesus está mostrando com esse episódio a ascendência da vontade em cima dos fluidos, sejam eles espirituais ou sejam eles materiais. Ele está se mostrando detentor de um poder em cima do mecanismo que constitui o mundo material. E ele tem, naturalmente, por isso mesmo, ascendência sobre a constituição física do doente. Então, sobre o mundo físico. A questão nos remete, a situação nos remete à questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando nos é apresentado Jesus como guia e modelo da humanidade. Ora, como guia por conta de suas orientações, de suas lições, daquilo que ele esclarece como as coisas funcionam, não é? Daquilo que ele esclarece como sendo necessidade de lições futuras. Mas quando se fala que Jesus é o modelo, os Espíritos estão dizendo para nós que, em sendo modelo, ele pode ser copiado. Ele pode ser assumido em nós, naquilo que ele faz. Jesus está dizendo, os Espíritos estão dizendo, que aquilo que Jesus fez, nós também podemos fazer. E o próprio Mestre cobrou isso. Numa determinada oportunidade da sua vida aqui entre nós, diz o Senhor Jesus: mas não está escrito em vossa lei sois deuses? Ele estava cobrando uma citação dos Salmos, que nos fala que somos todos deuses, filhos do Deus Altíssimo. Então Jesus já estava nos cobrando de uma posição que nós deveríamos ocupar, de filhos de Deus, o Deus Supremo, mas portanto deuses com D minúsculo, capazes de fazer muito mais coisas do que eu tenho feito, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Então a doutrina espírita nos apresenta Jesus como modelo, por quê? Porque ele pode ser copiado, ele pode ser, entre aspas, imitado, desde que a gente queira, desenvolva a vontade. E é isso que a gente precisa tomar consciência, de que nós somos capazes de mudar as coisas a partir de nós mesmos. No Livro dos Espíritos, a palavra vontade, o vocábulo vontade, aparece 148 vezes. A palavra amor aparece 80. No Livro dos Médiuns, a palavra vontade aparece 153 vezes. A insistência é muito grande. Coisas da informática, essa contagem. Não tem essa paciência toda de procurar nos livros, não. É só digitar lá no computador e ele acha todas essas palavras. Mas o que fica patente para todos nós é a insistência da codificação em nos alertar acerca da vontade, acerca desse mecanismo que o princípio inteligente tem para fazer as coisas acontecerem. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala para todos nós que a vontade é um atributo do Espírito.
É uma característica do Espírito. Está presente em todos nós. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e da Dor e da Morte, fala para nós que com esta alavanca, a vontade, nós somos capazes de interferir em todas as coisas. Mas Leon Denis fala para todos nós uma coisa muito interessante, que ela pode ser comparada a um imã. Você atrai com a sua vontade o objeto dos seus desejos. Você modifica o mecanismo no qual está inserido. E Leon Denis estava falando isso há 150 anos atrás. Mas é lá no Livro dos Espíritos que aparece um raciocínio bastante interessante. Na questão 71 do Livro dos Espíritos, depois de responderem a Allan Kardec que a vontade e a inteligência está presente naturalmente em todos nós, mas não em todos os seres orgânicos, é preciso passar por um processo todo até atingir uma condição de maturidade onde a inteligência permite algumas coisas, como o pensamento, que por sua vez libera a vontade, que libera o autoconhecimento, o autocontrole, e assim vai sucessivamente. Paremos para pensar um pouco então nessa questão do pensamento que libera as nossas vontades. Vamos fazer uma colocação aqui à parte. Existe uma definição atribuída a Thomas Edison muito interessante. O grande inventor Thomas Edison, o inventor da lâmpada, disse o seguinte, ou dizem que ele disse, vale a pena. 5% das pessoas, estava se referindo à humanidade toda, 5% da humanidade pensa. Cinco por cento. 10% pensa que pensa. Não é interessante? Depois nós vamos dar uma discutida rápida em cima da doutrina espírita. Pensa que pensa. 85% das pessoas, diz ele textualmente, prefere morrer a pensar. Thomas Edison, só para inventar a lâmpada, fez mais de 2.000 tentativas diferentes, estudadas, buscadas, meditadas. E todas as vezes que ele errava, uma multidão ria e criticava-o. E ele dizia para si mesmo e para as pessoas, eu só descobri mais um jeito que não dá certo. Ou seja, vamos continuar na luta. Se nós nos lembrarmos de Jesus, uma vez mais, nós vamos receber em nossa mente rapidamente, sobre a questão do pensamento, o famoso vigiai e orai. Sempre lembrando que a ordem é essa mesmo, é vigiai e orai, não é orai e vigiai. Porque primeiro vem a necessidade de você fazer as coisas, de você optar, de você direcionar a sua intenção. E depois você ora para se fortalecer, para não cair em tentação, dizia o Cristo. O que é que Jesus está falando com o vigiai? Ele está falando para nós que muito do que se passa em nossa cabeça
a gente não filtra, a gente não controla. Então a gente prefere mesmo pensar que está pensando, mas são outros que estão pensando por nós e a gente anota já já aqui. Ou ainda, prefere morrer a pensar. Um exemplo muito claro dessa questão de preferir morrer a pensar, acontece comigo, acho que acontece com grande parte das pessoas que estão aqui. São aqueles manuaizinhos que vêm com os aparelhos eletrônicos que nós compramos. Lê-se aquilo integralmente, raciocina-se em cima daquilo que nós compramos para nosso proveito. Poucas pessoas, acredito eu, leem integralmente para tirar proveito daquilo. Por quê? Eu não entendo nada disso, como é que eu vou conseguir entender isso? Mas pensando dessa forma, não vai entender mesmo, né? Então é preciso mudar a forma de encarar a situação. É preciso querer pensar. Então Jesus já estava dizendo para todos nós que a gente é muito invigilante com relação ao nosso mundo íntimo, com relação ao nosso pensamento, que é de onde surge a vontade. Por isso que Thomas Edison tem em parte razão, dizendo que poucas pessoas pensam, porque pensam com lucidez, pensam com lógica, pensam com objetivos determinados. A maioria pensa que pensa, e a grande parte pensa que não pensa, prefere morrer. Voltemos ao livro dos Espíritos. Allan Kardec propõe aos Espíritos o seguinte questionamento, questão 457 do livro dos Espíritos. Todos nós já sabemos, mas vamos encadear o raciocínio. Conhecem os Espíritos os nossos pensamentos? Todos. Até aqueles que você quer esconder de você mesmo. Então, o nosso mundo íntimo é visto pelos Espíritos. Então, o nosso pensamento é visível para todos os Espíritos, em tese. O que isso significa? A resposta vem duas questões mais para frente, que também nós todos conhecemos, que é a questão 459. Participam os Espíritos de nossas vidas? Muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então os Espíritos nos dirigem. Significa o quê? A gente pensa que pensa porque acha que o pensamento é da gente, mas na verdade são dos Espíritos que nos envolvem. Porque a gente não vigia, não presta atenção no que está pensando. Um pouco mais à frente, Allan Kardec questiona os Espíritos, e é a questão 467 do Livro dos Espíritos. Qual é a forma, ou o porquê, melhor dizendo, por que os Espíritos se aproximam da gente? Baseado em quê? Nos desejos. Principalmente nos desejos que são, então, as nossas vontades. É isso que atrai espíritos para junto de nós. Está de acordo com Jesus, tem razão também Thomas Edison, e a espiritualidade está nos dizendo que qual é a sua vontade? Essa será a alavanca que será usada pelos espíritos para te insuflar à frente. Cabe a quem definir então? A nós mesmos. Nós temos que fazer uma opção de linha de raciocínio, de linha de pensamento. Nós precisamos nos autoconhecer, que é o que a inteligência nos dá. A autoconscientização nos permite entender do que somos capazes, e o nosso modelo já deixou isso claro, há 2000 anos, e a gente tem essa dificuldade toda. Porque ainda não tomamos a decisão. E como qualquer decisão, ela demanda esforço. E o esforço a gente não é muito chegado. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os Espíritos se nós temos condições
se nós temos condições de modificar as nossas tendências, de modificar as nossas vidas, por extensão, baseada no nosso esforço. E os Espíritos disseram sim, e com muito pouco esforço. A visão espiritual dos Espíritos da codificação é de que os esforços que nós fazemos, ou os esforços que são necessários, são pequeniníssimos. E a gente sempre acha que é grande, que são volumosos, que são custosos. Mas os Espíritos estão nos observando. Com muito pouco esforço, você muda as suas inclinações, os seus defeitos, as suas situações. E dizem mais: falta-lhes vontade. Opinião dos Espíritos superiores: o que falta em nossas vidas é vontade. É dizer como Jesus: quero, porque isso nós já temos possibilidade de estabelecer em nossas vidas. E arcar, claro, com as consequências necessárias, porque não é possível construir nada sem esforço. Não é possível corrigir sem causar algum transtorno em nós. E ainda eles dizem: muito poucos de vocês fazem realmente esforços. É aquela questão em que a gente começa a mudar e para. É o famoso regime que começa na segunda-feira. É o famoso estudo que começa hoje e termina na terceira lição. Termina não, é interrompido. São aquelas coisas que nós precisaríamos fazer metodicamente, regradamente, insistentemente, perseverantemente. E a gente desiste porque o que está em jogo é o nosso entendimento com relação à vontade. E nós temos, por isso mesmo, o mecanismo para mudar todas as coisas. Na questão 860 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe a espiritualidade maior se nós somos ou temos a possibilidade de alterar o nosso modo de viver, ou poderíamos até dizer, o nosso planejamento reencarnatório. É possível alterar isso? É possível fazer com que acontecimentos se deem e outros que estavam programados não se deem? Quer dizer, é possível interferir na vida? Questiona Kardec. Porque muitas vezes a gente fala: está assim porque Deus quer, e do jeito que está, vamos largar a mão disso, vamos ver onde isso vai parar. Quer dizer, a gente deixa as coisas correrem por conta própria por não querer participar ativamente do processo. Allan Kardec quer saber se é possível nós mudarmos, alterarmos acontecimentos. E os Espíritos disseram que sim. É possível mudar. Então, mesmo um programa reencarnatório, ele obedece regras, mas ele está baseado na lei de amor. E em sendo baseada na lei de amor, ele tem que dar naturalmente a possibilidade de nós buscarmos soluções de acordo com as nossas forças e de acordo com a nossa condição. Então Deus, que segundo Jesus não dá pedra para o filho que pede pão, nós podemos mudar as coisas desde que, dizem os Espíritos, caibam no nosso processo reencarnatório. Existe uma variação, mas nessa questão aparece o objetivo
de cada um de nós. Podemos estar enganados, mas de tudo aquilo que já vimos na codificação, é o único lugar onde aparece qual deve ser o objetivo diário do Espírito encarnado na Terra. Lá está escrito. Porque o único objetivo do Espírito na Terra é a prática do bem. Isso muda as coisas. Lá na questão 132 fala do objetivo da encarnação do Espírito, que é buscar a perfeição. Mas como prática diária, o único lugar que aparece é a questão 860 do Livro dos Espíritos, quando fala que a gente só precisaria se preocupar com a prática do bem. E todas as coisas vão acontecendo segundo a necessidade do Espírito. Mas para a prática do bem não precisa vontade? Precisa da vontade. E aí então a gente pode entender algumas coisas mais objetivamente. Se eu quiser mudar as coisas exteriormente, e nós já vimos com Jesus que isso é possível mudar as coisas através do fluido universal, é possível mudar as coisas até na vida das pessoas. Nós precisamos, primeiro, nos conscientizar de quais são os obstáculos. E os obstáculos que nós todos temos em nossas vidas, todos eles estão baseados naquilo que a questão 785 do Livro dos Espíritos chama de orgulho e egoísmo. É porque todo o processo de mudança que vai acontecer, ou que deveria acontecer por ação nossa em relação às pessoas, passa por um crivo que nós costumamos utilizar. Será que vale a pena fazer isso para aquela pessoa? Será que ela merece? Será que ela realmente precisa? O que está falando mais alto é o orgulho. E às vezes a gente opta por não fazer o esforço em benefício das pessoas, porque nós não temos aquilo. Aí quem está falando mais alto é o egoísmo. Então nós precisamos entender que fazer o bem significa distribuir possibilidades positivas para todas as pessoas. Mas os grandes entraves estão dentro de nós. Que é quando os espíritos, ou Allan Kardec, que é o comentário da questão 71, fala para nós, o autoconhecimento. Então a gente precisa olhar para dentro da gente, se conscientizar de que somos deuses, entre aspas, e com D minúsculo, com todas as possibilidades de fazer o que Jesus fez. Com isso eu começo fazendo o bem, levando as mudanças para fora. Como a lei garante que eu recebo aquilo que eu der, a lei de ação e reação é claríssima, Jesus falou sobre isso, a cada um é dado segundo as suas obras. Se eu começar a fazer para as pessoas, as coisas começam a acontecer naturalmente, automaticamente para mim. O problema é que as respostas não são, na maioria das vezes, imediata aos nossos olhos, aos nossos sentidos, começam a ocorrer de uma forma um pouco mais lenta, segundo as necessidades que nós criamos. E aí a gente desanima um pouquinho, porque não vê no bem que a gente faz um retorno rápido. Mas é preciso, por isso mesmo, confiar em Deus, ter fé. No livro Consolador, na questão 354, foi questionado a Emmanuel sobre uma definição de fé. E Emmanuel, numa resposta relativamente extensa, diz mais ou menos o seguinte: que ter fé é repousar todo o nosso coração na confiança em Deus. É repousar o nosso coração, ou seja, o nosso entendimento, o nosso sentimento, em Deus. Mas ele também diz, em sequência, na sua resposta, que ter fé, no rumo que nós estamos trilhando com o Consolador principalmente, ter fé já não é mais dizer eu creio, e sim eu sei. Ou seja, eu sei como as coisas funcionam e eu vou fazer essas coisas funcionarem a meu favor.
Eu acredito que podem ocorrer comigo. Então é uma questão de conhecimento, de confiança e de vontade. Então a fé é um mecanismo que nos direciona, então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, para a questão humana, que são as alterações que nós queremos para a vida do dia a dia, para as questões que nos envolvem no dia a dia, para as buscas incessantes dos nossos objetivos do terra a terra. Eu vou conseguir terminar essa faculdade, ou eu vou conseguir comprar aquele carro, ou eu vou conseguir construir aquela casa, ou eu vou conseguir fazer uma carreira. Esses são objetivos que a fé humana está pondo à nossa frente. E claro, tem a fé divina, diz o Evangelho, que são aquelas conquistas para o espírito, que vai sobreviver ao corpo físico. O Haroldo Dutra Dias, no simpósio que ele passou para todos nós semana passada, ele tranquilizou muito a gente. Fica tranquilo, mudanças virão, as coisas vão acontecer segundo a necessidade de Deus, e o máximo que pode acontecer com você é você desencarnar. Fica sossegado. Não vai acontecer nada mais do que isso. A fé divina nos leva ao domínio do Espírito, que é o que vai sobreviver e continuar a sua viagem rumo à perfeição. Então existem naturalmente valores que nós precisamos corrigir. Quando nós buscarmos as realizações humanas, que elas passem pelo crivo do bem, ou seja, de fazer aquilo que é bom não só para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Porque qualquer coisa que nós fizermos para construir coisas humanas em nossas vidas, mas que prejudique as pessoas, nós seremos responsáveis e teremos que corrigir. Então é melhor repensar aquilo que nós entendemos como vontade férrea de conseguir isso ou aquilo. Questões humanas. E reforçar em nós a questão do divino, que é mudar o espírito. Ora, mudar o espírito é focalizar todo o bem possível a ser feito todos os dias. Isso é possível. Mas vamos dizer que a gente queira alterar aos moldes de Jesus, alterando o funcionamento físico daquele doente, alterando o funcionamento das células do organismo daquele doente. Vamos dizer que a gente também queira mudar alguma coisa no nosso organismo. Não estamos falando de cirurgia plástica, não. Né? Estamos falando, de repente, de melhorar o nosso estado de saúde, as nossas disposições físicas, a nossa condição física como um todo diante da problemática da vida. Mas que seja mesmo doença. É possível? Claro que é. E nós já temos um mecanismo biológico preparado para isso. Nós já temos um mecanismo biológico preparado para isso. Antes de falarmos do missionário da luz, há uma citação muito interessante de André Luiz que aparece em Evolução em Dois Mundos. André Luiz diz que, nesse processo todo de evolução do nosso espírito aqui, onde a gente está envolvido com o corpo biológico, com o corpo material, em que o princípio inteligente vai se desenvolvendo, o espírito, através do pensamento e da vontade, educa as células. O que é que ele está dizendo para todos nós? Que as células são como alunos em que o mestre somos nós.
E que é possível o espírito, que é o ser imaterial, fazer as células funcionarem de forma diferente. E nós sabemos que tudo isso começa pelo pensamento, que segundo o mesmo André Luiz em Nosso Lar, é o alicerce de todas as construções nos dois planos, tanto o material quanto o espiritual. Então é preciso corrigir o pensamento e as vontades que atraem os espíritos para junto de nós, porque se as minhas vontades são negativas, atraem espíritos de baixa qualidade moral, nós também temos para contrapor a existência ou a criação, a manutenção em nós dos pensamentos positivos, dos pensamentos no bem, que atrairão os bons espíritos. Então, o que atrai espíritos para junto de nós, sejam eles de baixa condição ou de alta condição, são os nossos pensamentos, exteriorizados pelo nosso espírito. Mas essa questão do espírito educar a célula, ele precisa ter um mecanismo. E esse mecanismo aparece lá, e já discutimos isso tantas outras vezes, inclusive aqui, quando ele descreve as funções da epífise para todos nós, que todos nós temos dentro do nosso cérebro, junto do nosso cérebro. Vamos ouvir André Luiz. Ou melhor, vamos ouvir Alexandre, que é o instrutor que passa as informações para André Luiz. Ele informa para todos nós que a epífise está ligada eletromagneticamente ao ser pensante, ao espírito. Então a ligação do corpo com o espírito está basicamente em cima da epífise, que é um órgãozinho de cerca de 100 miligramas, do tamanho de um grão de ervilha aproximadamente. Essa constituição biológica faz as coisas acontecerem em nós. Ela gera energia psíquica, que nós sabemos circula dentro do nosso perispírito e corpo físico antes de ser exteriorizado. Então tudo aquilo que pensamos viaja dentro do nosso perispírito e do nosso corpo físico. Se são pensamentos negativos, vão gerar consequências negativas. Se são pensamentos positivos, vão gerar consequências positivas. Se são pensamentos no bem, vão gerar bem-estar, alívio da consciência. Se são pensamentos menos felizes, baseados no orgulho e no egoísmo, vão gerar intranquilidade, instabilidade emocional, instabilidade fisiológica. São regras matemáticas, podemos dizer assim. Tem ascendência sobre todo o sistema endócrino, por isso mesmo, todo o sistema hormonal do nosso corpo está sujeito às energias liberadas pela epífise. O que significa? Que nós conseguimos, ou deveremos conseguir, alterar o funcionamento do nosso corpo físico via epífise, porque ela tem ascendência sobre o funcionamento do nosso corpo físico. E ainda, por último, descobrir forças, entre aspas, sobre-humanas. Forças interiores. Mas para isso aqui, Alexandre é muito claro. Precisa uma única coisa: vontade. Então nós temos nas mãos toda a possibilidade de fazerem as coisas acontecerem, inclusive a questão material em nós está pronta para ser utilizada. A questão é, quero? Mas quero de verdade? Para esforços contínuos? Para educar o espírito? Ou eu só quero, mas não quero? Ou sou com aquele da passagem do Evangelho: ah, Senhor, eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade. Essa é a questão. Quando é que nós vamos deixar de sermos conduzidos
achando que somos nós que pensamos. Estamos sendo conduzidos. Os que preferem morrer também estão sendo conduzidos. Quando é que nós vamos fazer parte dos 5% daqueles que pensam? E nós, espíritas, já temos essa possibilidade nas mãos de pensar corretamente. Já sabemos das consequências, tanto de um lado quanto do outro. Já sabemos das possibilidades. Temos um modelo há 2000 anos nos dizendo. Bate, e abre-se-vos-á. Pede, e vos será dado. Busca, e encontrareis. Ou seja, faça alguma coisa. Faça. Em lei de adoração, Allan Kardec pergunta aos espíritos se Deus ouve as nossas preces. Todas. Mas ele dá mais atenção àqueles que obram. Então só pedir não resolve. É preciso fazer. Fazer as coisas acontecerem. Na nossa vida, não é na vida alheia. Quando Jesus nos orienta a buscarmos o nosso próximo, Ele está dizendo que é o único caminho para mudar a gente mesmo. Quando Jesus nos orienta a fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, significa que o retorno é imediato, em termos de mecanismo espiritual, não o fato em si. E nós já temos essa possibilidade. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E nós todos também haveremos, com Jesus e Kardec, de vencer o mundo. Muito obrigado a todos, muita paz e um bom domingo.